Eu quero pregar a palavra de Deus para os irmãos no livro de Jonas, no capítulo 1. Foi um livro que eu meditei muito. Eu meditei mais no capítulo 4, mas hoje eu vou meditar com vocês no capítulo 1. Se Deus quiser, mais para frente eu chego ali no capítulo 4. Jonas 1, de 1 a 3. E o nosso tema hoje é a fuga de Jonas. Quando a coisa está séria, a gente quer fugir, não quer não, gente? Mas não vamos ser como Jonas. E aqui o pano de fundo da nossa mensagem é sobre o chamado de Deus para as nossas vidas, para todos nós. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis. Quantas vezes apareceu Tarsis aqui, gente? 3 vezes, né? Ele foi mesmo para Tarsis, né? Para longe da presença do Senhor. Jonas, ele é um profeta que é reconhecido no Reino do Norte. Faz de conta que eu estou com um holograma aqui. Aqui é o Reino Sul de Israel, é o Reino de Judá, capital Jerusalém. O povo de Deus está dividido. E aqui em cima, o Reino do Norte, Samaria capital. Jonas mora numa cidade aqui perto. Lá em cima vai estar Nínive. Tudo isso aqui longe do mar, do Mediterrâneo, certo? Tudo percurso à terra. Quando o Senhor chama Jonas para ir a Nínive, Nínive não é uma cidade portuária, nem marítima, ou seja, ele tinha que fazer o percurso por terra e não por mar. O que Jonas foi fazer no navio, em Jope? O que ele foi fazer? Fugir de Deus. Deus tinha uma missão para ele. A vontade de Deus, o chamado de Deus para a vida do Jonas é que ele fosse para Nínive. E pregar contra Nínive significava, e Jonas sabia disso, que quando Jonas fosse pregar contra Nínive, é porque Deus queria que aquele povo se arrependesse. Mas tem o seguinte: esse povo de Nínive era um povo sanguinário, e era um povo inimigo do Reino do Norte, principalmente. E tem umas atrocidades, por exemplo, se você abrir sua Bíblia lá em Naum, capítulo 3, versículo 1, você vai ver justamente isso, né? Falando sobre a cidade de Nínive. Ai da cidade sanguinária, cheia de mentiras e de roubos, e que não solta sua presa.
Isso aqui está descrevendo Nínive. Só para vocês saberem, Naum foi um profeta que veio muitos anos depois de Jonas. E eu acho que a coisa não mudou muito de figura. No tempo de Jonas, a cidade já era sanguinária. Gente, era tão terrível essa cidade, que era a capital da Síria. Eu vou contar só uma das atrocidades deles. Quando capturavam alguém do Reino do Norte, um soldado, uma das coisas que eles faziam é, com um soldado vivo, arrancar a pele dele. Você imagina, calcula o tamanho dessa dor. Você morre de dor. Eu duvido que alguém que tenha passado por isso sobreviveu. É terrível, é difícil mesmo. E Deus não aprovava isso. Jonas também não aprovava isso. Mas no coração de Deus, Deus queria salvar Nínive, que essa cidade se arrependesse dos seus pecados. Na cabeça do Jonas, não. Eles são nossos inimigos, Deus tem que dar um fim nos nossos inimigos. E outra, se eu for lá e pregar contra Nínive, e o meu povo ficar sabendo que eu que preguei e Deus livrou eles de todo o castigo que eles merecem, o que o meu povo vai pensar de mim? Tudo isso, gente, passou pela cabeça do Jonas. Então, quando Deus chama Jonas, Jonas se nega a ir a Nínive. Por isso ele vai no porto. E aqui, gente, eu vou dar alguns detalhes geográficos, históricos, porque se você for pesquisar, às vezes até na internet, dependendo do que você acessa, você pode ter acesso a alguma teologia liberal que às vezes diz que a história de Jonas é uma metáfora, principalmente quando nesse livro encontramos que ele foi engolido por um grande peixe, né? Isso não é uma metáfora, é algo real. É tão real que em todo o livro de Jonas vamos encontrar coisas que existem ou existiram e são comprovados, para nos mostrar a realidade desse livro. Então Jonas foi até Jope. Jope é uma cidade que existe até hoje, você sabia? Só que não com esse nome mais. Se você vê jornal e está vendo a guerra lá de Israel, Hezbollah, Irã, Estados Unidos, você já ouviu o novo nome da cidade de Jope, que é Tel Aviv, importante cidade portuária. Inclusive andou caindo uns mísseis lá, né? Vocês viram isso? Tel Aviv, né? É Jope. E Jonas foi para lá, e o texto diz que ele foi para Tarsis. E aqui nós temos 3 rotas possíveis para ele ir para essa tal de Tarsis. E aqui a gente tem que ver documentos históricos e tudo mais, né? Eu fiz alguma pesquisa aqui, gente. Então, uma das possibilidades, então aqui está Jope, aqui é o mar Mediterrâneo, né? Nínive está para lá. Uma dessas possibilidades, que é a menos aceita, é que essa Tarsis fosse na verdade Tarso na Turquia. Você já ouviu o nome Tarso, né? Na Bíblia. Quem foi que nasceu em Tarso? O apóstolo Paulo, que é chamado Paulo de Tarso. Mas me parece que essa é a possibilidade mais remota de viagem de Jonas. Há uma outra possibilidade, que estava aqui em Jope, e ele ia até a ilha da Sardenha. Sardenha fica onde, gente? Isso, Itália, né? Coladinha com a ilha da Córcega, que é de qual país? Isso, a França. Então assim, pegou Jope, teve que contornar a bota para chegar até a Sardenha. Tinha uma cidade lá chamada Tarrenos, uma coisa assim, que era uma cidade fenícia.
Poderia ser lá. Mas a possibilidade mais aceita, eu estou fazendo todos esses caminhos para você ver como foi a ideia do Jonas. A ideia mais aceita é que ele fosse para a cidade de Terraças, uma coisa assim, né? Agora eu não trouxe a minha cola, então vai ficar mais ou menos assim, terraços, uma coisa assim. E historicamente esse lugar é chamado de o destino dos navios de Tarsas. Ficava lá na Espanha, segundo as minhas pesquisas, lá na região da Andaluzia, perto ali de Sevilha, onde é Sevilha hoje, e você tinha que ir pelo mar Mediterrâneo. Olha o tão longe que Jonas comprou a passagem dele. Era para vir para cá, ele veio, comprou uma passagem para cá, né? Para fugir de ter que fazer a vontade de Deus. Irmãos, eu acho que nós podemos ter algumas lições aqui nesse texto que são importantes para a nossa vida, né? A primeira coisa que eu quero conversar com você é: será que nós somos como Jonas? E de vez em quando, ou de vez em sempre, procuramos um navio para embarcar, para nos impedir de fazer a vontade de Deus? Eu conheço algumas pessoas que tinham um chamado de Deus. Algumas delas tiveram medo, falaram não. Outras, por serem jovens, uma inclusive que era para ser missionária, se apaixonou, né? Casou, nunca serviu a Deus. Um dos filhos que nasceu com a questão Down, né? Aí o marido abandonou e ela nunca se recuperou e viveu o resto da vida dela pensando: poxa, eu fugi de Deus, eu não servi a Deus. Quais navios nós temos tomado na nossa vida para deixar de fazer a vontade de Deus? Porque é desconfortável, porque é difícil, porque temos outros planos. Meus irmãos, não sejamos como Jonas. Quando o Senhor nos chama, por mais difícil que seja, é melhor a gente obedecer. Eu aprendi desde cedo que estar no centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro da vida. Amém, gente? Também uma outra, algo assim que a gente pode pensar aqui, é que o Jonas, quando ele pagou a passagem e embarcou no navio, a gente vai ver que ele não foi até o fim da viagem. Aconteceu tanta coisa, né? Tanta turbulência, até que ele foi engolido pelo peixe. A questão é, às vezes nós calculamos que fazer a vontade de Deus é tão difícil, tão custoso, mas nós não calculamos o preço que pagamos por não fazer a vontade de Deus. E quando nós não fazemos a vontade de Deus, tudo fica muito mais difícil. O preço é muito mais alto, excessivamente alto. Talvez seja impagável. Mas você só vai ter essa percepção se você, infelizmente, partir num navio que te afasta da vontade de Deus. Não faça isso. Faça os cálculos direito. É melhor a gente pagar o preço em servir a Deus do que pagar o preço de não servir a Deus. Porque quando nós servimos a Deus,
Deus, Ele quita todo o preço que precisamos pagar. Amém, meus irmãos? Ele cuida de nós. Uma outra lição que nós tiramos daqui é que quando nós fugimos de Deus e da vontade de Deus, nós vamos para longe de Deus, vamos para longe da presença do Senhor. E aí me veio uma pergunta na cabeça: hoje você se sente mais perto de Deus ou mais longe de Deus? E não tem como você comparar isso com a vida do irmão ou da irmã, você tem que comparar com a sua própria vida. O ideal é que a cada dia eu me sinta mais próximo de Deus. Mas se a cada dia que passa eu me sinto mais afastado de Deus, eu preciso ter um sinal de alerta na minha vida. Olha, talvez eu esteja fugindo de Deus. Talvez eu não esteja buscando a vontade de Deus para a minha vida. E isso está me afastando de Deus. Eu estou perdendo a vontade de orar. A Bíblia para mim já não é mais aquela experiência maravilhosa como era antes. Vir à igreja, às vezes eu nem sei por qual motivo a gente vem. Isso tudo é sinal de alguém que está se afastando de Deus. E para finalizar, meus irmãos, quando nós não fazemos a vontade de Deus, nós não somos fiéis a Deus. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, nós não somos fiéis. Quando o povo de Deus está reunido, como é que as pessoas falam dessa reunião? Olha, quem está lá? Os fiéis. Mas fiéis mesmo são os que buscam a vontade de Deus na sua vida, em todos os momentos. Por exemplo, qual é a ordem que Jesus nos deixou, gente? Fazer discípulos. Vamos supor que todas as igrejas não existissem mais. Você sabe qual é a única coisa que deixaria de ser feita no mundo? O que você acha que não seria mais feito? Festa, porque crente é festeiro, né? Mas os outros também são, então vai ter festa. Que mais? Música, não terei mais música, a gente tem louvor aqui, mas o mundo inteiro tem música. Qual é a única coisa que não seria mais feita? Discípulos. Porque a igreja, ela foi formada por Jesus e amada por Jesus para fazer discípulos. E se não fizermos discípulos, não seremos fiéis ao nosso Senhor. E nos afastaremos dele. E teremos a tendência de buscar e entrar em navios errados. E aí, gente, haja peixe para nos trazer de volta à presença de Deus. Então, meus irmãos, eu queria dizer para você o seguinte nessa noite: se Deus tem te chamado, ouça a voz de Deus, atenda o chamado, não tenha medo, fiel é aquele que nos chama. Seja fiel, obedeça. Às vezes nós usamos tantas desculpas para não servir a Deus. Às vezes os mal entendidos, às vezes as brigas, às vezes momentos difíceis de saúde. Sei lá, usamos vários navios. Mas precisamos ser fiéis a esse Deus de amor, de graça e que nos sustenta. Amém, gente? Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossa cabeça. E eu quero que você coloque em oração agora a sua vida, nesse sentido.
como você está hoje? Você está mais próximo de Deus ou mais distante? Você está buscando a vontade de Deus, o desejo dele na sua vida? Ou o medo tem paralisado você? Coloque diante do Senhor. Ore a Ele. E Ele vai receber, vai acolher a sua oração.